Então, eu estou falando isso tudo porque eu acho que à medida que o Estado brasileiro se apropriar desses benefícios, né, geopolíticos, energéticos, financeiros, vai ficar muito claro que extremamente positivo para a nossa prosperidade aí de longo prazo ter Bitcoin. Né? Ter Bitcoin como um escudo de proteção, seja nos momentos de baixa, mas seja para a gente poder alavancar nos ciclos de alta, né? Conseguir fazer o que a gente precisa no Brasil: infraestrutura, saneamento, mobilidade, enfim. Então, eu sou muito otimista porque eu não vejo o Bitcoin como um inimigo do Estado. Então, eu acho que o Bitcoin tem um potencial enorme para poder fazer uma espécie de filtro, né? Nos ajudar a focarmos e ficarmos melhores na provisão do que é essencial para a sociedade e deixarmos de lado outras atribuições. Eu acho que ele é um divisor de águas na área financeira, mas eu acho que ele é um divisor de águas na área energética e a médio e longo prazo será um divisor de águas na parte geoestratégica, militar, se a gente pode colocar assim, geopolítica. Eu trouxe o tema por uma questão mesmo de dever cívico, sabe? Eu acho que realmente tem espaços, né, para que o Bitcoin promova melhorias no Estado, né? E especialmente nesse momento que a gente vive, que a gente sabe que o país está muito polarizado, as pessoas estão insatisfeitas. Então, eu acho que, como diz o Michael Saylor, né, Bitcoin is hope, né? Eu acredito muito nessa premissa. Cara, bem-vindo, cara. É muito legal falar com você. Tipo, primeiro, deixa eu só contextualizar o pessoal que tá em casa. Quem é o... Chama o Pedro Guerra ou fala o nome completo? Não, pode falar. É Pedro Guerra, né? Aham. Pode chamar de Pedro. Acho que Pedro é Pedro. mais Tá, curto e direto, objetivo. perfeito. Bom, o Pedro, para quem não conhece, é bacharel em Direito pela GV. Eu puxei isso tudo no seu, acho que é Lattes que tinha, né, ou a página da GV, daí você me deu uma atualizada que lá estava desatualizada. Mas é bacharel em Direito pela GV, também mestre com distinção em Administração Pública e Governo pela FGV também, experiência em área de Direito, se tornou assessor especial do governador do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, certo? Uhum. Foi conselheiro de empresas estatais na área de energia, meio ambiente e parcerias públicos-privadas. E atualmente você é chefe de gabinete do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que acho que é o Alckmin também, né? Uhum. E é um cargo que você acumula com a chefia do gabinete da vice-presidência, que também é o Alckmin, ou seja, a trajetória Exato. está conectada a ele. E preside o Conselho Fiscal do BNDES. Cara, Exatamente. uma honra conversar com você. Acho que é uma pessoa com mais desse tipo de gabaritos que a gente já conversou aqui. Muito legal mesmo. Bem-vindo. Não, é uma honra, Leto. Eu agradeço muito o convite. A minha trajetória é muito associada ao setor público, né, e ao vice-presidente, né. Foi com ele que eu ingressei no setor público, né, no estado de São Paulo e continuo trabalhando até hoje. Eu não vou pedir um zoom in para você explicar a sua trajetória, porque você já gravou um podcast com o Guilherme Bandeira e o pessoal da Block Trends e um outro podcast com o Fernando Urich. Eu usei os dois para estudar, para me preparar para essa pauta. Também conversei um pouco com o Guilherme Bandeira, que é um amigo nosso em comum. Então, pessoal que quiser saber mais sobre o Pedro, essa trajetória, essa parte de formativa, como foi esse processo de entrar na carreira pública, vão nesses outros podcasts, porque senão a gente é redundante e não vale a pena, né? Ótimo. Eu quero falar com você, sendo bem sincero, há muito tempo e, inclusive, antes de eu te conhecer, antes de saber que você existia, eu já sabia que eu queria falar com você. E por que eu digo isso? Porque no dia 11 de janeiro de 2024, os ETFs de Bitcoin foram aprovados nos Estados Unidos. Isso foi considerado uma mudança de paradigma no nosso ecossistema e uma das principais surpresas que aconteceu nesse dia
foi um tweet do Geraldo Alckmin, que foi o seguinte: ontem a SEC, que é a CVM estadunidense, aprovou os primeiros pedidos de registros de ETFs de Bitcoin em spot. Com isso, a maior economia do mundo passa a contar com fundos negociados em bolsa de preço à vista de Bitcoin. Essa é uma revolução silenciosa, na medida que permite a um público amplo alocar suas economias de forma mais segura em Bitcoin usando canais institucionais. O Brasil, mais uma vez, saiu na frente, pois a CVM já havia concedido esse tipo de autorização. Parabéns aos reguladores americanos por seguirem esses mesmos passos, dando mais segurança e confiabilidade aos investidores. Cara, esse tweet me surpreendeu assim profundamente, sendo bem sincero. Eu acho que surpreendeu muita gente da nossa comunidade brasileira, sabe? A gente sabe que tem bitcoiners que são, entre aspas, células adormecidas em vários lugares, mas poucas pessoas acreditavam que isso chegava perto da presidência, da vice-presidência, para esses cargos públicos mais importantes. Então, a primeira coisa que eu queria saber é qual é a história por trás desse tweet. Você ou parte da equipe que também é bitcoiner tinha essa liberdade editorial? Isso gerou ruído? Isso foi recebido como pelo próprio Geraldo Alckmin, quanto pelo meio político como um todo, sabe? Qual é o... Sei lá, conta um pouco desse tweet, essa trajetória, o que isso implica, o que isso significou, porque, sendo bem sincero, foi, entre aspas, uma saída do armário, assim. Então, obrigado pela pergunta, Leta. Eu gostei que você citou esse tema, né? Porque ninguém havia feito essa pergunta e eu acho que é correta a sua colocação, no sentido de que foi uma mensagem um pouco atrevida, né? Então, eu assim, me envolvi com o Bitcoin. Eu acho que isso é importante para entender o contexto dessa publicação. Em 2019 para 2020, né? Inclusive por muita influência do nosso amigo em comum, o Guilherme Bandeira, que é uma referência na comunidade, né? E assim como o Guilherme, eu gosto muito de fazer esse trabalho de tradução, né? Então agora eu acabei de traduzir, acabei não, né? Na verdade faz um tempo, agora a gente conseguiu publicar finalmente Graças a Deus pelo Bitcoin. Então, à medida que eu ia traduzindo, eu mostrava pro Dr. Geraldo, né, pro vice-presidente. Eu terminava um capítulo, eu levava para ele dar uma olhada, né, tentava instigá-lo sobre o tema, né. Então, assim, ele já conhece, né, o meu interesse há bastante tempo, né, há vários anos. E eu, sempre que posso, levo alguma atualização, alguma notícia que eu acho mais relevante para ele. Essa notícia especificamente, eu acho que ela tem uma particularidade porque ela foi extremamente relevante quando saiu, mas eu acho que a gente agora confirma a relevância dela, né? Eu acho que ela se tornou mais relevante ainda, né, de uns tempos para cá, né? Como se fosse uma espécie de marco realmente da adoção institucional, né? Abriu realmente uma porta, uma avenida que não existia antes. Então eu levei essa informação para ele e ele nos dá, né, alguma liberdade para poder fazer as publicações das redes dele, né? E aí a decisão foi por chamar atenção para esse tema. Claro, a gente não polemiza, né? Até por conta do perfil dele, né? Ele é muito conciliador, muito do diálogo. Mas assim, eu acho que foi um negócio diferente, né? Porque mostra, eu acho, a sensibilidade, né, dentro do governo para temas da inovação, né, para temas dessa nova economia que está emergindo, e eu acho que estabelece um diálogo com um público menos óbvio, entendeu? Um público menos óbvio, inclusive, para o governo atual, né? Então foi basicamente isso, não teve muito mistério. A fórmula foi uma paulatina a sensibilização dele, né, para o tema que a gente vinha fazendo há algum tempo, mesclada a alguma liberdade editorial, vamos dizer assim, né? Eu não sou uma pessoa de comunicação, né, mas esse foi inclusive um desafio, né? Eu acabei me envolvendo muito, me envolvo ainda hoje muito na publicação dos conteúdos das redes dele, né? Claro, sob a orientação dele, né? Enfim, nada que fuja do perfil e das ideias, né?
Mas, assim, foi um pouco nesse contexto, Leta. Então, eu acho que não houve nenhuma outra publicação no Brasil que eu me lembre, né, de políticos sobre o tema, e eu acho que acabou sendo interessante por esse ineditismo e exclusividade, vamos dizer assim. E como foi recebida por ele? Ele achou interessante? Porque, assim, revolução silenciosa é um termo, assim, bem Bitcoiner. É uma coisa que talvez geraria um red flag, uma pulga atrás da orelha para um político conciliador ou para pessoas de dentro do sistema que tendem a não gostar da Uhum, palavra revolução, por uhum, exemplo. uhum. Tipo, teve algum atrito de interpretação? Não teve nada? Não, não teve nada. Pouco tempo depois, na verdade, à medida que os meses foram passando, eu inclusive fui levando várias matérias para ele, né? Sempre, eh, enfim, muitas delas, inclusive da imprensa mais mainstream, né? Sobre a adoção no mundo, né? Não só nas bolsas de valores, mas também pelos próprios países, né? Constituindo aí reservas, né? Adotando regulações favoráveis, né, criando ambientes mais amigáveis, né, ao ambiente do Bitcoin. Então foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. E qual o grau de interesse quando você traz tanto a ideia do tweet, mas no geral sobre, sabe, capítulos do livro que você traduziu ou as notícias, tem um grau de interesse alto? Tem um grau de interesse, assim, médio, igual qualquer outro tema? Tipo, sabe, como você sente Eu isso? acho que há um interesse. Ele não é assim de manifestar empolgação, né, sem ter muitas evidências, né? Ele é muito cartesiano, né? E então ele é muito cuidadoso com a interpretação das coisas, né? Mas o que eu vejo é as coisas de lá para cá estão se impondo numa velocidade tão rápida, sobretudo na esfera pública, que acho que ele percebe, ele e outras lideranças, né, que não se trata de algo de nicho, né, ou mais um modismo, né, vamos dizer Uhum. assim, mas realmente algo grandioso que está acontecendo, né. A gente, né, falava de é, neuroplasticidade, né, e desses aspectos cerebrais e vieses. Eu acho que temos uma dificuldade para processar as coisas quando elas envolvem mudanças muito grandes, né? Então, eu me lembro logo quando eu comecei a me envolver com o Bitcoin e foi por uma razão muito pessoal, assim, foi por um episódio familiar, assim, foi a viradinha de chave na minha cabeça, né? Assim, no sentido de, olha, pare tudo, preste atenção, né? Porque a gente tende a ter uma inércia, né? Não é uma coisa assim do indivíduo A ou do indivíduo B, né? Quando se trata de mudanças muito profundas, né, a gente tende a não conseguir processar. Ou mudanças que, assim, a gente não consegue ver num horizonte de mais curto prazo, né? E aí a questão da preferência temporal cai como uma luva, né? E só confirma, né? Acho que a beleza e a relevância, né, do Bitcoin para a sociedade, para o mundo, a gente tem muita dificuldade para poder internalizar e transformar aquilo numa rotina, numa lente pela qual a gente vê o mundo, né? Então, assim, eu diria que o óculos está sendo confeccionado. Não Uhum. está colocado esse óculos, né, com as lentes para ver o mundo, mas ele está sendo confeccionado, já foi no oculista, entendeu? Eu vejo como um processo gradual. E eu acho que com é, com esse novo momento que a gente vive, né, com o governo americano, sobretudo, trazendo isso para as suas instituições financeiras, né, para as suas instituições econômicas, melhor dizendo, a tendência é que o Brasil realmente seja motivado a fazer coisas semelhantes, né? A nossa regulação tem muitas
semelhanças com a americana, né? A maneira como a gente estruturou, né, a regulação é muito inspirada no modelo americano, né? Então eu acho que esse processo é sem volta mesmo. Me explica uma coisa, então. Você falou que tem esse, sei lá, por ser nos Estados Unidos, o que está acontecendo chama mais atenção. Vou te Uhum, interpretar assim o que você falou. uhum. Explica para o pessoal que está em casa por que isso é assim e, sei lá, se acontecesse na França, na Inglaterra, em qualquer outro país, como você acha que seria o efeito, sabe, de segunda ordem em escala global? Seria igual a essas notícias virem dos Estados Unidos ou é diferente? Eu acho que vir dos Estados Unidos é absolutamente fundamental, é um divisor de águas em vários níveis, né? Primeiro porque o dólar é a moeda de reserva do mundo, né? Então, no momento em que o emissor do dólar, alguns podem entender como uma demonstração de fragilidade, eu não vejo assim, eu vejo como uma demonstração de compreensão da sociedade, compreensão da economia, mas no momento que a maior economia do mundo, que tem a reserva de valor, toma uma decisão dessas, ela está realmente colocando o bode na sala, ela está falando, olha, precisamos de um novo paradigma, né? Esse paradigma não está funcionando. E esse é um negócio que me deixa muito inquieto, porque talvez seja o ponto mais angustiante, né, de ver algumas pessoas resistindo à ideia, que é o seguinte: em 2008, né, nós testemunhamos o que aconteceu nos Estados Unidos, né, todo o sofrimento que se seguiu, toda a estratégia para poder lidar com a crise de confiança, né, nos Estados Unidos, junto ao mercado financeiro e à economia como um todo, né, com a crise do subprime. Mas a gente fica girando em falso, a gente continua nesse Uhum. paradigma, né? A gente não evolui. Você vê, por exemplo, relatórios do G20 ano após ano, e é sempre assim: precisamos adotar medidas para a recuperação da economia, e sempre aquela coisa meio macarrônica, né? Que não vai nem para um lado nem para o outro, não tem decisão e não tem tecnologia. Porque, e esse é outro ponto que eu acho importante, a gente vive uma mudança conduzida pela tecnologia, né? Não é uma mudança conduzida por elites dirigentes ou por um ganhador do prêmio Nobel. Aliás, os vencedores de prêmio Nobel gostam muito de ridicularizar o Bitcoin, né? É, e é algo que é ditado pela prática, né? Não é ditado por uma teoria A ou B, né? Embora a gente, como estudioso do assunto, você, eu e muita gente da comunidade saiba o substrato, né, de economia que está por trás, que não é trivial. Mas eu diria que, então, o fato de vir dos Estados Unidos tem essa relevância pelo papel que o dólar desempenha. Eu acho que tem uma dimensão política muito clara, porque a gente tem uma tendência a trazer para o Brasil as ideias que são debatidas, né, nos Estados Unidos, né, para o bem e para o mal, né, coisas que não tem o menor sentido discutir no Brasil, você começa a discutir porque surgiram no debate público americano. Então você tem essa dimensão econômica estrito sensu, você tem uma dimensão política, e eu acho que você tem uma dimensão social, né? A gente tem hábitos de consumo, visões de mundo, né, até por ter uma proximidade hemisférica com os Estados Unidos, a gente tem hábitos de consumo e de visão de mundo muito parecidos com a da sociedade americana, né? Então, eu acho que isso tudo, né, no seu conjunto, tem como resultado uma relevância muito grande, né? Para a forma com que decisões lá influenciam aqui. O Estado é maior aqui, em vários sentidos, essa é uma diferença importante, e aí nesse sentido a gente talvez se aproximasse do modelo europeu, né? Até quando você pega a organização da administração pública, né? Os nossos serviços, historicamente, eram serviços muito prestados na lógica do modelo europeu, né? Verticalizados e tal. Mas a gente rompeu, inclusive, isso, né? Quando houve privatizações nos anos 90, né, a gente foi para um modelo muito mais parecido com o dos Estados Unidos, que é de criar monopólios legais, fazer regulação e tal.
Então, não que decisões tomadas, né, o Reino do Butão adotou, né, Bitcoin, acho que algo como 30% do PIB está em Bitcoin. Essas coisas eu acho que são super válidas e a gente deve acompanhar. Da mesma forma, a gente vê inovações importantes acontecendo em países europeus, mas os Estados Unidos têm um peso diferenciado em múltiplos níveis, sabe, Leto? Eu acho que esse é o diferencial. Não, perfeito. Eu concordo 100% com o que você falou, só queria ouvir a sua visão para entender como, sei lá, dentro do governo isso é sentido. Daí acho que a segunda vez que eu relembrei o tweet original sobre os ETFs e que eu pensei, nossa, eu realmente preciso conseguir falar com ele, foi quando você comentou sobre uma potencial reserva estratégica brasileira de Bitcoin, que vem muito na sequência da reserva estratégica americana de Bitcoin. E aqui eu vou ler um trecho de uma matéria que saiu na Exame sobre o assunto, que é: Guerra estava representando oficialmente o governo federal quando fez a declaração sobre a reserva de Bitcoin. Ele afirmou que, abre aspas, debater com rigor a constituição de uma reserva soberana de valor do Bitcoin. E aí você falou sobre esse tema durante a cerimônia de posse do deputado Júlio Lopes como novo presidente da Frente Parlamentar para o Brasil Competitivo. Essa visão de implementação de uma reserva estratégica soberana de Bitcoin é uma visão do Pedro Guerra, pessoa física, ou isso você conversou nos bastidores e tem algum tipo de tração maior do que isso? Bom, essa é uma ideia minha, e aí eu faço uma pequena retrospectiva também já, mas que eu vejo tem ganhado muitos simpatizantes, né? Então, desde órgãos como o Inmetro, né? Então, por exemplo, fui a um evento no Inmetro em que eu fiz uma pequena analogia com um episódio histórico do Brasil, que é pouco conhecido, que se chama A Revolta do Quebra-Quilos, dos Quebra-Quilos, né? Que foi em 1874, se eu não estou enganado, na Bahia e em outros estados do Nordeste. E a verdade é que assim houve protesto em múltiplas frentes, né, no âmbito do comércio, mas em grande medida porque as pessoas passariam a ter uma unidade clara, né? A gente incorporaria o sistema métrico francês e aí você não poderia mais não dar 1 quilo de feijão se a pessoa comprasse 1 quilo de feijão. Aquilo ali ia dar uma precisão que, no fundo, ia tirar lucro dos comerciantes, né? Então, eu usei essa analogia, né, essa travessura, né, que era feita, né, que ainda hoje acontece, infelizmente. E, para minha surpresa, muita gente da casa, né, servidores, vieram falar que gostaram, que acompanham o tema, para mostrar a relevância do Bitcoin como essa métrica, né, de valor que está sendo introduzida na economia. Fecha-se parêntese. Há outras áreas que eu vejo também um crescente interesse. Geralmente engenheiros, né? Engenheiro Uhum. entende com muito mais facilidade do que economista esse tema, né? Então, no SERPRO e diversos outros órgãos da administração. Então, eu me atrevi, né, a introduzir esse tema novamente pelo seguinte. Primeiro, depois desse tweet lá atrás, eu fiquei esperando que houvesse aí uma mobilização dentro do governo para que o tema do Bitcoin fosse discutido, né? E isso daí, ao menos eu não testemunhei, né? E aí eu me senti um pouco no dever, né? Um pouco assim, dever cívico mesmo, sabe? De chamar atenção para um tema que eu acho que é pertinente para o cidadão brasileiro, que é pertinente para dona de casa, que é pertinente para quem trabalha, quem tem que pagar a conta e ver o seu poder de compra diluído. Então, essa circunstância da posse da nova diretoria da Frente Parlamentar, para mim foi oportuna, porque o tema que eles escolheram para o próximo biênio é justamente o da economia digital. E aí eu tive a curiosidade de ver a agenda da frente e não constava assim, inteligência artificial, constava, acho que é questão de tokenização, se eu não me engano, mas assim, não se falava, né, nem em criptoativos, muito Uhum. menos em Bitcoin. Então, eu introduzi
um pouco nessa circunstância. Havia, inclusive, pessoas ali ligadas a esse setor na plateia, vieram falar comigo depois e tal. E para minha surpresa, foi muito positiva a repercussão, né? Não tanto dentro do governo, né? E aí também eu preciso ser justo, não houve nenhum tipo de crítica direcionada a mim, não ouvi nenhum tipo de comentário negativo, mas eu vi, assim, pelos comentários que me passaram, né? Uma recepção muito positiva dentro da comunidade. Os mais puristas vão ficar um pouco incomodados, né? Porque não gostam da ideia de misturar governo e Bitcoin. Mas eu acredito que o Estado tem um papel importante a cumprir nessa agenda do Bitcoin, né? A gente tem, historicamente no Brasil, uma peculiaridade. Como diziam os historiadores aqui, né? O Estado antecedeu a nação, né? Então, as estruturas burocráticas, né, no nosso caso, na formação da nossa identidade, são anteriores à formação da alma brasileira, né? Da identidade brasileira. Então, o Estado ainda, eu acho, tem esse papel um pouco pedagógico, um pouco disseminador das grandes mudanças que acontecem na economia brasileira. Perfeito. Você chegou a conversar com o deputado Eros sobre o assunto? Porque ele também tem um projeto que cita uma reserva estratégica de Bitcoin brasileira. Vocês conversam sobre esse assunto? Vocês têm um trânsito em comum? Ou... Porque, assim, querendo ou não, se eu não me engano, ele é do PL. O PL e o governo atual não são necessariamente com a mesma vertente ideológica, política, ou pelo menos tem mais discordâncias do que concordâncias. Mas esse tema, aparentemente, tem duas pessoas no Brasil que conversam. Ele pelo PL e você. Uhum. Eu conversei com ele algumas vezes, aliás, sempre sou muito bem tratado por ele. Ele é um deputado da oposição, certamente, e eu estou no governo, né? E acredito que o governo tem várias agendas que têm um potencial transformador, né? A área digital, inclusive, talvez seja uma das principais, da economia digital, né? Que inclui uma série de coisas, data centers e por aí vai. E eu acredito profundamente na capacidade de a gente encontrar convergência, sabe? Eu acho que a lógica da política é toda essa. Tem uma frase que eu gosto, que é atribuída ao inclusive um fundador da faculdade onde eu estudei, que era o professor Angarita, que ele dizia: política não é a extensão das nossas paixões, né? Eu acho que essa é uma coisa muito difícil de se internalizar, mas muito importante. A gente, para construir coisas substantivas, precisa falar com quem não pensa exatamente igual a gente, né? Quem pensa igual é mole, né? A gente senta, toma um vinho, dá umas risadas, se torna amigo, né? E por aí vai. Com quem não pensa exatamente igual a gente, é mais difícil, mas a gente sempre pode ter surpresas, né? Sempre que você coloca o elemento humano, né? Você vai tendo surpresas, né? Vai descobrindo convergências, né? Visões de mundo que são mais parecidas do que você imagina. Então, embora a gente não pense politicamente igual, né? Eu sou um defensor do governo, acredito que esse governo, como qualquer um, tem seus erros e também tem os seus acertos. Eu acho que, na média, esse é um governo incomparável ao governo anterior, em vários níveis, e isso não impede que eu converse com Eros, né? Eu conversei com ele em algumas circunstâncias, acho ele extremamente habilidoso e humilde na forma com que ele recebe comentários, observações, e isso para um parlamentar é muito importante, né? Então ele capitaneou esse projeto, né? Foi uma surpresa para mim, né? O dia que eu vi um projeto daquele sendo apresentado, eu fiquei surpreendido, e a partir dali fui conversando com algumas lideranças que eu acho que estão mais engajadas no assunto, né? Para também não ficar personalizando as coisas, né? Falei com o nosso deputado Lafayette de Andrada, que é uma liderança importante lá de Minas Gerais. Falei com o deputado Gastão, que é lá do Ceará. Tenho falado com muita gente. Falei com o deputado Danilo Forte, lá do Ceará também.
o próprio deputado Júlio Lopes, que é muito engajado aí nessa agenda digital, o deputado Vitor Lippe, que é de São Paulo, também é muito envolvido nessa agenda digital. Falei com o ex-deputado Júlio Semeghini, que é outra liderança importante nessa área tecnológica, e tenho falado o tempo inteiro com outras lideranças, né? Sempre que me procuram, sempre que ficam curiosas, né, sobre o tema, eu tento dar um pouco a minha visão das coisas. Então é um pouco isso. Acho que a coisa está começando, mas tá se criando assim um debate ainda um pouco de bastidor, mas muito rico, muito interessante. Tem um recorte demográfico entre essas lideranças que você citou, porque querendo ou não, sei lá, eu venho da academia de ciências, né? E tem uma frase muito clássica entre cientistas que é que a ciência avança de funeral em funeral. Max Planck. E isso está dizendo o quê? Está dizendo que a ciência avança, mas isso não necessariamente significa que os cientistas avançam. Muitas vezes os cientistas que são mais consagrados e sêniores, eles agem como barreira, porque eles estudaram as teorias quando eles tinham 20, 30, 40 anos e depois eles deixam de se atualizar e protegem o status quo. Quando eles morrem, que a ciência tem espaço para respirar e avançar. O Bitcoin é um tema extremamente sofisticado que, sei lá, qualquer pessoa com mais de 40, 45 anos não é nativo digital, tem uma dificuldade em média muito maior para entender. Querendo ou não, tem uma crítica que não é só para o Brasil, mas é para o sistema político, acho que no mundo como um todo, que a gente cada vez mais se torna gerontocracias, sabe? Cada vez mais a média de idade dos parlamentares, dos governantes, dos prefeitos, dos deputados, dos presidentes, mesmo dos ditadores, é cada vez mais alta. Como você vê essa recepção do Bitcoin nesse contexto, sabe? Você conversa mais com o pessoal mais jovem e eles estão mais abertos, o pessoal mais velho torce o nariz, ou o pessoal mais velho, tipo, não é nem a favor nem contra, mas não demonstra tanto atrito, sei lá, como você sente isso no governo brasileiro? Não, primeiro, eu acho que você tem razão, eu acho que é uma coisa até darwinista, talvez, né, de autoproteção, né, de se fechar em copas, né, evitar as Uhum. transformações acontecerem, né, e eu acho que é difícil generalizar, é difícil. Há casos e casos, né, e eu acho que tem exceções, eu te dou algumas aqui, mas acho que esse viés demográfico é importante, acho que tem um viés um pouco de formação, e eu acho que tem um viés um pouco emocional, digamos assim, né? Então, vamos explicar isso melhor. Esse viés demográfico, né, etário, né, eu acho que é até mais etário do que demográfico, ele se apresenta do jeito que você falou, eu concordo. Eu acho que os mais novos tendem a compreender e se interessar muito mais, porque são nativos, né, nasceram no mundo da internet, né? Mas você também tem muitas situações de gente com mais idade que é fascinada por tecnologia, né? E aí, o que leva a isso? Aí nós vamos para o segundo ponto, né? Que é a questão de formação profissional e de trajetória profissional, né? Eu acho que os engenheiros entendem com mais facilidade do que os economistas, porque no fundo, como diz uma conta que eu sigo, que é do Augusto Simões, o Bitcoin tirou o dinheiro da política e tirou o dinheiro dos economistas, né, também, Uhum. né, de certa forma. Porque discutir a moeda não é simplesmente discutir aqueles modelos, né, que a gente é introduzido, né, nos manuais de micro, nos manuais de macro, né, com aquelas equações e aquela visão de mundo que a gente está, enfim, é introduzido desde sempre, né? É uma coisa que muda substantivamente a forma como você organiza a economia, né? Você influencia né, na lógica de se interpretar instituições como Banco Central, como Bolsa de Valores, como a regulação da Bolsa de Valores e por aí vai.
e tem esse recorte emocional, né, finalmente. Então, digamos, a proximidade com alguém né, que é um entusiasta, né, seja familiar, seja por amizade, conta muito. É um pouco o meu caso. Né? Eu fui muito influenciado por um amigo, que é o Guilherme, de muitos e muitos anos. Eu influenciei minha mãe, que é de uma outra geração, por ser filho dela. Então, essas coisas todas pesam, né? Então, por isso que a disseminação, esse trabalho, né, como o que você faz, difundindo, eu acho que é um certo dever, né, de quem é Uhum. entusiasta da tecnologia, né? E eu acredito muito nisso, né, em você tentar encontrar o máximo de espaços para poder difundir, porque só com essa disseminação, só com essa generalização assim do conhecimento, você consegue sensibilizar mais as pessoas para o tema, né? Tirar o viés de medo, né? Perfeito. E agora falando em bom português. E aí, a gente vai comprar Bitcoin? Tipo, o que que precisaria acontecer para o Brasil realmente estabelecer uma reserva estratégica soberana de Bitcoin? Bom, essa é uma virada de chave absolutamente importante. Eu acho que seria é, algo gradual, né, que precisaria ser feito, até para não suscitar dúvidas, teria que ser precedido de audiência pública, debate com as instituições que participam. Mas eu acredito que as chances de prosperar essa tese são muito grandes, né, por vários motivos, né? O primeiro deles é que nós temos de fato, e não é uma peculiaridade do Brasil, né, um desafio de enfrentar o endividamento dos estados. Né? Depois da pandemia, especialmente, isso ficou muito notável, né, no mundo todo. Então, como lidar com essa conjuntura? A gente, de certa forma, deixou em banho-maria o problema, né, que emergiu não na pandemia, mas no pós-2008, quando a gente olha os balance sheets dos bancos centrais, né, a quantidade de emissão que foi feita não tem paralelo na história do mundo. Né? E esse problema foi se agravando e ganhou uma tração, uma escala impensável com a pandemia. Né? Então nós estamos com esse espólio, né? Esse espólio desafiador para poder enfrentar, para o qual o Bitcoin eu acho que oferece alternativas e respostas importantes. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Há uma utilidade efetiva, né, nessa tecnologia. O segundo ponto, e aí eu acho que é uma questão um pouco de soberania, né, de segurança até, da mesma forma como nós temos, né, reservas de petróleo, né, para o caso de uma crise, né, como o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, pumba, não tem mais 20% de petróleo transitando pelo mundo. Ou da mesma forma que a gente acha que é estratégico ter uma indústria de fertilizantes forte no Brasil, nós importamos quase 90% dos fertilizantes que o campo utiliza, o Bitcoin eu acho que é a mesma coisa. Ele é uma tecnologia que, quanto mais você estuda, mais você fica fascinado com as possibilidades que ele oferece, justamente por ele ser tão amplo, né, do ponto de vista valorativo, do ponto de vista do capital, do que é o capital, do que é a riqueza. E num momento como esse que a gente vive, de transição energética, que se busca outras fontes, eu acho que ele converge perfeitamente. Então, eu acho que ele tem uma utilidade, em resumo, imediata de organização das finanças. Né? Isso não é válido só para o Brasil, é para vários outros lugares. Eu acho que ele tem uma dimensão securitária e barra geopolítica, e eu acho que ele tem uma dimensão energética, né? No sentido de ser uma bateria também. Né? Uhum. Ele tem premissas da economia da energia também muito relevantes. Tem um princípio, né? Os engenheiros vão saber dizer se eu estou falando besteira ou não, né? Mas que é o da simultaneidade. Né? Então você gera energia e você precisa consumir na hora. Né?
Com as baterias que surgiram, as super baterias, você quebra, de certa forma, esse problema, né? Você resolve esse problema, né? Então você não precisa fazer a transmissão imediatamente. E com a descentralização da produção energética, você reduz também as perdas energéticas das linhas, né? Que é outro problema grande, histórico, né? O Bitcoin, para além do... né? E aí eu me refiro à mineração, especificamente agora. Para além dele... premiar, né, no seu processo, né, aqueles que conseguem produzir as respostas, né, criptográficas, ele funciona como uma reserva energética também. Uma reserva energética que permite que você não desperdice energia que está sobrando em muitos lugares. Então, eu estou falando isso tudo porque eu acho que à medida que o Estado brasileiro se apropriar desses benefícios, né, geopolíticos, energéticos, financeiros, vai ficar muito claro que é extremamente positivo para a nossa prosperidade aí de longo prazo ter Bitcoin. Né, ter Bitcoin como um escudo de proteção, seja nos momentos de baixa, mas seja para a gente poder alavancar nos ciclos de alta, né? Conseguir fazer o que a gente precisa no Brasil. Infraestrutura, saneamento, mobilidade, enfim. Então, eu sou muito otimista porque eu não vejo o Bitcoin como um inimigo do Estado. Assim, eu acho que, claro, os mais puristas, como a gente dizia, vão torcer um pouco o nariz, eu entendo o ponto, mas eu acho que, na verdade, você fortalece as capacidades do Estado. Né? Eu gosto desse termo, capacidade do Estado, porque muitas vezes o que você observa você tem um Estado grande, mas sem dentes, ou grande e sem dente, que eu falo não é no sentido de confiscar, não é nesse sentido, é grande no sentido, sem dentes eu quero dizer, sem capacidade de fazer valer a lei, né? Fazer valer os contratos, fazer valer o direito de propriedade. Então, seja na esfera regulatória, seja na provisão de serviços, enfim. Então, eu acho que o Bitcoin tem um potencial enorme para poder fazer uma espécie de filtro, né? Nos ajudar a focarmos e ficarmos melhores na provisão do que é essencial para a sociedade e deixarmos de lado outras atribuições. Eu acho que ele é um divisor de águas na área financeira, mas eu acho que ele é um divisor de águas na área energética e a médio e longo prazo será um divisor de águas na parte geoestratégica, militar, se a gente pode colocar assim, geopolítica. Cara, primeiro eu já trabalhei quase 2 anos na indústria da mineração, é uma indústria que eu adoro, pode ter certeza que a gente vai entrar nesse tema, inclusive eu adoro o termo bateria, tipo, é um tema que é polêmico para o pessoal que é mais estrito sensu nas interpretações das ideias, porque você não conecta uma moeda de Bitcoin e tem energia armazenada lá. Mas eu adoro o termo bateria, eu já escrevi uma sequência de 3 artigos que se intitulavam A Bateria Bitcoin. Então, com certeza a gente vai entrar nisso. Mas antes Me passe depois, viu, Leto? Quero muito ler. Com certeza. Mas primeiro eu só preciso continuar aprofundando esse tema do como a gente conseguiria fazer acontecer. Porque, assim, a visão do Pedro, eu concordo inteiramente. Tem interesse monetário, tem interesse geopolítico, tem interesse energético. O Bitcoin é uma revolução em múltiplas camadas. Mas, pragmaticamente falando, o que precisaria acontecer para o Brasil começar a ter uma reserva estratégica? É o Banco Central resolver fazer isso? Precisa passar pela Câmara e pelo Senado? É uma medida provisória? Sabe, qual é o caminho que levaria a uma implementação de uma reserva estratégica brasileira? E qual é a factividade desse caminho atualmente? Tá. Bom, o projeto de lei, e aí pode ser que haja algumas imprecisões, talvez esteja faltando algo, e aí eu convido, inclusive, os espectadores a lerem o projeto, né, como ele foi aprovado agora pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, está disponibilizado lá.
Esse projeto ele foi apresentado pelo deputado Eros Biondini, ele passou na sequência pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, ali há um relator, que é o relator Gastão, e ele vai tramitar por outras comissões temáticas, né? Então, ele provavelmente vai passar na Comissão de Tributação e Finanças e certamente passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Depois disso, ele terá que ir para o Senado, tá? Onde ele passa por talvez menos comissões, porque no Senado existem menos comissões temáticas. Mas ele fica nas comissões ou ele não, tipo, não tem uma hora que vai para o plenário? Acho que chama plenário quando vai para todos votarem. Isso, aí ele passa por processos de votação. Nesse momento, os deputados, senadores podem apresentar emendas, substitutivos e por aí vai. Então, esse é assim, talvez esteja faltando algum detalhe nesse processo legislativo, mas assim, essas são as linhas gerais. Tem que passar pelas duas casas, tem que passar pelo executivo também, para que o executivo opine, né, e se manifeste. E a lógica toda deve envolver o Banco Central, o Tesouro, né, as instituições financeiras, econômicas do Estado brasileiro. Como que isso vai se dar? Vai se dar no formato de audiências públicas? Isso vai se dar no formato de mobilização de grupos de parlamentares? Isso está aberto. O que eu vejo há uma boa vontade muito grande dos deputados, né? Esses são alguns que eu mencionei. Eu acho que a gente está num momento, um divisor de águas, né? O governo tem feito um esforço aí para poder encontrar um arranjo econômico, financeiro para o equilíbrio das contas públicas. E a gente vê coisas semelhantes acontecendo em frequência diária, literalmente diária. Então, quando eu participei de um encontro na OCDE, há mais ou menos 3 semanas atrás, o Paquistão tinha acabado de anunciar e o Paquistão não é qualquer país, né? Você há de convir, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Acho que passou inclusive o Brasil em população. Acabou de anunciar que vai constituir uma reserva estratégica de Bitcoin, e inclusive o Michael Saylor está atuando como um consultor. O candidato vitorioso na Coreia do Sul, nas últimas eleições, manifestou a sua simpatia pelo Bitcoin, pela ideia de ter uma reserva de Bitcoin. Então, não são mais, não é algo apenas dos Estados Unidos, que já seria gigante, mas olha o nível, olha a grandiosidade das economias que estão realmente... Isso tudo a gente tem levado, a gente tem sensibilizado os deputados. Então, eles prestam atenção? Porque essa é uma dúvida que eu teria, porque me parece que, sei lá, eu acompanhei o Michael Saylor ser indicado para ser conselheiro do Paquistão. O Paquistão vai minerar com energia ociosa que está sobrando lá das termoelétricas. E assim, o próprio Michael Saylor já tem registro ele comentando que, não, o primeiro país que começar a imprimir moeda fiat para comprar Bitcoin ganha essa teoria dos jogos. Mas eu não sei o quanto isso é de nicho ou o quanto isso realmente percola, sabe? Você leva essas notícias para os deputados, senadores, eles são abertos, eles mostram interesse, isso influencia a formação de racional dessas pessoas? Eu acho que sim, Eles são abertos, eu acho que... Claro, você pode imaginar, né? O Congresso é a correia de transmissão da sociedade, né? Então chega de tudo ali, né? Ideias malucas, ideias consistentes, ideias ingênuas, tem de tudo. Não tem a menor dúvida, né? Basta entrar ali no anexo, né, que você vê a quantidade de gente que todo dia acessa, né, as comissões, né, participa de reuniões, né, os grupos de interesse que vão defendendo também os seus pontos de vista. Mas eu acho que o Bitcoin aos poucos tem conseguido limpar esse ruído. Aos poucos ele tem conseguido se afirmar, se impor como não uma novidade ou mais uma
coisa importante, mas nós temos muitas, né? Não, mas como a prioridade, né? A prioridade. Então, eu espero que esse processo cresça, né? Eu espero que essa sensibilização ganhe mais tração. E a gente falava desse aspecto etário, né? E assim, às vezes você se surpreende, né? O dia que eu fui na frente pelo Brasil Competitivo, estava o Dr. Jorge Gerdau, né? Que foi um dos fundadores, né? da Gerdau. E ele foi muito simpático e muito elogioso a fala, gostou muito. Eu, inclusive, citei o caso de Rolante, que é do Rio Grande do Sul, né, estado dele, como um exemplo, e ele gostou muito. E então você veja, né, uma pessoa do setor industrial, que, enfim, bem sênior, que, enfim, nunca interagiu diretamente com o assunto, mas que prestou atenção, captou a mensagem e gostou da ideia. Então, eu acho que a mesma coisa acontece no Congresso, né? Tem gente ali, sobretudo quem está há mais tempo, tem muita sensibilidade para captar a relevância das coisas, né? Existem parlamentares que são muito experientes, muito sérios, né? E experientes e que conseguem rapidamente, intuitivamente entender do que se trata, né? Então eu sou otimista nesse aspecto, Leta, respondendo um pouco a tua dúvida. Mas é uma luta intensa, porque nós estamos falando de algo que envolve grandes instituições do Estado brasileiro e que, para se concretizar, precisa naturalmente de uma governança. Quem cuidaria dessas reservas? Como é que seria o processo de prestação de contas a respeito delas? Elas poderiam ser usadas para alguma finalidade ou não? Então, são várias respostas que precisam ser respondidas ao longo do caminho. Acho que é o tipo de coisa que deve sempre ficar no nível infralegal. Sempre que a gente começa a colocar muito detalhe, enfim, na legislação, a coisa tende a ser desvirtuada ao longo do processo. Eu acho que é importante prezar por conceitos básicos, né? A questão de autocustódia, a questão da reserva em si, o foco estrito, e essa é uma regra de ouro, né? No Bitcoin, porque é muito tentador, né? Ficar colocando ali, o Estado vai poder adquirir isso aqui também, e também tem isso aqui, e tem não sei o que lá. E, enfim, se você estuda e se consegue traduzir essa mensagem do diferencial do Bitcoin, você chega à conclusão de que o que faz sentido é o Bitcoin e nada mais. Então, é um caminho longo a ser percorrido, não há dúvida, mas eu acho que esse trabalho de conscientização é muito promissor. Esse caminho longo a ser percorrido, eu vou assumir que é uma realidade não só no Brasil, mas, sei lá, no fundo, em quase qualquer democracia vai ter instituições mais ou menos semelhantes que têm mais ou menos um tempo para fazer as coisas. E eu digo isso porque, assim, o cenário de teoria dos jogos que muitos bitcoiners tinham na cabeça é que a partir do momento que os Estados Unidos realmente confirmasse que eles querem implementar uma reserva estratégica de Bitcoin, ia ter um grande contágio, ia ter um grande, sabe, que nem fogo se espalhando na palha ou na gasolina, e um dia depois, 2 dias depois, o Bitcoin ia para $1 milhão, porque, beleza, os Estados Unidos resolveu assumir que vai ter uma reserva estratégica de Bitcoin, então a China vai começar a ter, então a Rússia vai começar a ter, então a Europa vai começar a ter, então todo mundo vai começar a ter. Você diria que esse cenário não se concretizou muito porque, sei lá, talvez ditaduras podem fazer isso a portas fechadas e a gente não fica sabendo, mas as democracias têm essa obrigação de ser um processo lento e gradual e que leva tempo para concretizar esses passos? Olha, eu não sei exatamente como é que foi o fluxo, né, lá nos Estados Unidos, né? Eu concordo com você e eu era uma das pessoas. Eu achei que fosse ser mais rápido o efeito, né? A forma como aquilo foi apresentado, né, teria efeitos em termos de preço e tudo mais. Mas eu não me incomodo nem um pouco. Não me incomodo porque, primeiro,
de certa forma, a gente pode acumular mais Bitcoin a mais barato, né? Segundo, eu acho que teve um ruído inicial, né, que foi a questão das meme coins ali também, que foi simultâneo àquele anúncio do governo argentino, que deu uma confusão também, né? Que foi assim, eu sou muito transparente, eu acho que foram equívocos, né, e que não ajudam mesmo, assim, o Bitcoin, mas assim, é como uma brisa que passa e, enfim, o efeito líquido dessas coisas, quando você olha aí para um horizonte de médio prazo, é zero. Então, não me preocupo com esses ruídos iniciais. Mas eu acho que, à medida que isso avançar nos Estados Unidos, né, e lá nós já estamos testemunhando também a aprovação no nível dos estados, né, os estados dos Estados Unidos constituindo suas reservas, eu acho que isso vai ser um catalisador muito importante, né, porque você cria novos mercados, você cria novos produtos financeiros, inclusive para as instituições tradicionais. E eu acho que a gente vai começar muito provavelmente a prestar mais atenção nesses processos. A gente vive uma crise das instituições do pós-guerra, né? Então, todo o mindset de economia de Bretton Woods, né, está hoje muito fragilizado. A OMC, a OMC foi criada em 94, mas originalmente, né, se previa lá em Bretton Woods já. A OMC está com muita dificuldade de regular. O FMI, embora tenha os seus projetos, produza seus materiais, e inclusive tenha reconhecido agora no seu último balanço, relatório de balanço de pagamentos, né, o BPM 7, o Bitcoin como um ativo digital, enfim, uma nova classe que deve constar nos balanços, enfim. Também é muito limitado, você vê os países emergentes buscando outras formas de financiar suas dívidas, e o Banco Mundial a mesma coisa. Então, a gente vive uma crise efetiva desse arranjo do pós-guerra. Isso necessariamente passa pela moeda, porque no momento que você tem a decisão lá, né, do Roosevelt e aqui do governo Getúlio Vargas de romper com o padrão ouro, os efeitos são devastadores, né? Você consegue solucionar algumas coisas, mas você cria vários outros problemas, né, a longo prazo. Nem se fala do Nixon Shock, né, de 71, que aí você rompe com não só agora com o padrão dólar-ouro, né? Então a gente está aí há décadas, né, navegando no escuro, né, descendo na banguela, né, esse morro, e eu acho que o Bitcoin nos dá uma lição que há coisas que só a tecnologia resolve. Né? Não é vontade política. Vontade política é importante para algumas coisas. Mas, assim, tem temas que só a tecnologia, só a inovação consegue resolver. Né? Foi assim com a internet, foi assim quando o container foi criado, né, e se pulverizou, acho que em 1956 foi no porto de New Jersey que o container foi primeiro utilizado. Então, essas coisas mudam o mundo. Né? Eu acho que não é, enfim, uma capricho, né, do fulano ou do beltrano, não são pessoas, né, são instituições e redes e apoiadas em tecnologia que conseguem promover as grandes transformações. Então eu acho que o Bitcoin no fundo é isso, e a gente tem que ficar, vamos dizer assim, em paz, né? Tem gente que fala, mas não tem dono, é por isso que ele é muito bom, né? Mas a gente não sabe quem que criou. Eu falo, mas você sabe quem criou o fogão? Você sabe quem criou né? quem criou o tênis? Né? Não sei, mas eu calço tênis todos os dias, né? Então, eu acho que à medida que a gente vai superando esses preconceitos, a gente vai conseguindo entrar tanto no poder público quanto, enfim, no dia a dia das pessoas. Perfeito. Daí, citando de novo Estados Unidos, não sei, vamos dar um passo para trás. Eu diria que há 13, 14 meses atrás, em maio, junho do ano passado, o pensamento que a interface entre política e Bitcoin era
quase nula, e assim, os democratas atacando o Bitcoin. Aí, por algum motivo, o pessoal do meio do Bitcoin, corretoras, Bitcoin Magazine, etc., conseguiram convencer o Trump que seria interessante ele aparecer naquela conferência, na Bitcoin Nashville de 2024. Ele aparece, dá um discurso que ele meio sabia o que ele estava falando, provavelmente a grande maioria ele não sabia o que ele estava falando, e ele foi abraçado pela indústria, foi abraçado pelo ecossistema, se tornou presidente, e aí tem aqueles... Esqueci a palavra, mas sabe quando você vê que recorte social teve qual tipo de voto? Você consegue ver, sabe, em quem os negros votaram, em quem os brancos votaram, em quem os jovens votaram, em quem os... Sei. Eu vi um estudo que mostra que, assim, não investidores cripto, ocorreu um empate técnico entre a Kamala Harris e o Trump. E entre investidores de cripto como um todo, que é estimado entre 50 a 60 milhões de eleitores nos Estados Unidos atualmente, a diferença era de 13 pontos percentuais a favor do Trump. O que você pensar é muito diferente do que o estereótipo diria, porque o estereótipo diria que essa é uma tecnologia nascente, como o Bitcoin, é mais abraçada pelos jovens. E os jovens tendem a se inclinar mais pelos democratas do que para os republicanos em média, por ser mais empáticos, etc, etc. Você diria que políticos em outros países prestaram atenção a esse processo, ou isso também é uma coisa muito de nicho? Porque, assim, em outras palavras, o que eu descrevi é que o Bitcoin pode ser compreendido como um dos fatores decisórios da eleição dos Estados Unidos. E isso, assim, há 14 meses atrás eu jamais pensei que eu estaria falando algo assim. Só que aí você para pra pensar e começa a fazer sentido, sabe? Tipo, sei lá, que político sairia como mote de campanha ser contra a internet? Sabe? Que político teria como mote de campanha ser contra uma tecnologia que está em estágio inicial de adoção e com uma taxa de adoção alta? Sabe? Tipo, faz sentido você ser um político que abraça uma tecnologia nascente com taxa de adoção. Você diria que isso que eu descrevi é reconhecido pelos políticos, tanto em Brasília quanto, sei lá, com quem você conversa? Eu acho que ainda não é percebido e eu acho que você tem toda a razão. Bitcoin dá voto. Acho que se fosse resumir um pouco isso, é, não é líquido e certo, né? Então vamos fazer um contraponto. O Pierre Poilievre lá no Canadá perdeu, né? Não conseguiu se tornar primeiro-ministro, embora seja um grande defensor e um cara muito sofisticado, né? Que estuda realmente os temas, né? E faz muitas críticas aí ao governo Trudeau. Mas eu acho que a mensagem ela é um diferencial, né? Sim. No Brasil, eu não sei se esse dado é correto ou não, mas me disseram que algo como 15% da população brasileira está exposta a criptoativos, né, de alguma maneira, né, direta ou indiretamente. Então nós estamos falando aí de um universo de quantas pessoas? 30 milhões de pessoas? 20 milhões? Que sejam 10 milhões, né? Quantos votos foram necessários para decidir a última eleição, né? Exatamente. Então esse é o meu ponto. Eu acho que essas coisas são reveladoras de como o Bitcoin e o universo que ele criou, né, de criptoativos, ele realmente pode começar a se tornar um fator decisivo eleitoralmente. Eu concordo. E, sei lá, você falou que essa incompreensão ainda não é tão pervasiva pelo Congresso, pelo Senado. Você diria que em qual ciclo político isso começa a se manifestar mais? Esse próximo, daqui a um, daqui a dois, sabe? Como você diria que isso vai... Sabe, quando isso vai começar a aparecer como, na debate da presidência, ou no debate do Senado, ou no debate para a prefeitura, para o governo? Quando você acha que vai chegar a esse estágio? Eu acho que nesse ciclo ainda vamos ter avanços, ainda vamos ouvir muito, né? Sobretudo se o projeto de lei ganhar tração, né? Nós temos aí 1 ano e meio até as próximas eleições e eu acredito que o tema possa surgir sim nas próximas eleições. Me refiro aqui nas eleições nacionais, né? Presidência, governador, não sei se apareceria em programas ou em programas de televisão, esse tipo de coisa,
mas eu tenho convicção de que vai aparecer, vai permear o debate e a, enfim, os temas, né, que serão tratados nas próximas eleições. Eu me lembro bem, eu acompanhei as eleições de 2014, acompanhei as de 2014, acompanhei as outras também na sequência, mas em 2014 o uso, por exemplo, de WhatsApp era bem limitado, era bem restrito, assim, era muito superficial. E rede social era usada. Aí você vê a campanha seguinte, não é que era muito utilizada, foi decisivo, né? Foi o que definiu. Então, pensando assim, nessa interface entre tecnologia e política e ciclo eleitoral e tal, eu acredito fortemente que vai ter um peso na próxima eleição. Querendo ou não, acho que o lugar que o eleitor é mais sensível é no próprio bolso, né? É, é. Tá, daí, não sei, um risco que existe e que assim a gente pode observar de novo o processo americano, tipo, nos Estados Unidos, o Bitcoin, eu não vou falar que ele foi sequestrado, mas ele foi absorvido por uma ala do espectro ideológico. E dentro dos democratas, vários dos membros do partido mais jovem tentaram lutar contra essa tendência, mas tem os membros mais idosos entre os democratas que ainda são e sempre foram totalmente contra o Bitcoin. Você enxerga. Como você enxerga que esse processo vai se desenvolver no Brasil? Tem risco de só uma ala ideológica abraçar o Bitcoin? Você acha que vai ser um processo mais pervasivo, que vai, sei lá, em todos os, sabe, desde da extrema direita até a extrema esquerda, passando pelo centro? Como você, se você tivesse que chutar, porque eu sei que isso é adivinhação e as coisas sempre se transformam muito rápido, mas hoje em dia, qual seria o seu cenário base para isso no futuro? Eu acho que assim, tem duas grandes incompreensões sobre o Bitcoin que acabam contaminando a discussão política, né? A primeira incompreensão é achar Bitcoin é coisa de rico. Coisa de rico é coisa de milionário. E não é. Não é. Aliás, pelo contrário, é um mecanismo pacífico distributivo, né? Em que a premissa é você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa se empoderar, né? Para poder se sentir confortável, para poder organizar suas contas dentro de casa, né? Fazer os seus planos aí de longo prazo. Então, ele tem um elemento de empoderamento, né? Então, é o contrário do que por vezes se acredita. E eu acho que esse, às vezes, é um fator que leva a certos partidos, a certas lideranças a torcerem o nariz. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é achar que o Bitcoin ele é maléfico ao meio ambiente, né? Que a gente sabe que não tem o menor sentido isso, né? Existem estatísticas e mais estatísticas que, na verdade, o contrário, e o Bitcoin, inclusive, pode ajudar a fomentar uma indústria, né? Setores aí ligados à transição energética. E existe um terceiro ponto, esse aí talvez um pouco mais cínico, né? Mas que não é desprezível. No fundo, você dá mais autonomia para os indivíduos, né? Você tira um pouco a autonomia do Estado, né? A independência, né? Da política, né? Não é nem do Estado, né? É da política. E você né? Dá ela, né? Você atribui ela aos indivíduos, aos cidadãos. Então, essas coisas todas, em conjunto, né, geram essas reações, né, ação e reação. Né? Mas quando você olha para os fatos, né, é simplesmente impossível conter o processo. Então, se você começa a manifestar certas posições, você vai virar uma caricatura daqui a alguns anos, né? Se você não tem cuidado para poder olhar do que se trata, né? Se despir dos preconceitos e estudar efetivamente do que se trata, você vai ver o equívoco daqui a alguns anos. Então, eu acho que no fundo é isso, né? Você tem de fato, essas resistências, mas eu acho que elas são insustentáveis quando você olha para os fatores que pressionam o
a máquina pública, né? A demografia, com as pessoas envelhecendo, o endividamento público aumentando no mundo todo, as demandas que ainda existem de infraestrutura, a dificuldade, né, da população de prosperar, né, uma insatisfação generalizada das pessoas. Então, isso tudo somado torna esse tipo de resistência muito fraca, né, muito frágil. E mais importante até, eu diria, ok, você é contra, e qual que é a sua solução então? O que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir dinheiro e jogar do helicóptero para as pessoas? É assim que a gente vai gerar riqueza? Né? Não é, né? Então, eu acho que a gente vai lembrar um pouco como aquela reportagem, acho que era uma reportagem do Paul Krugman, né? Que ele fala, essa coisa aí de internet, isso aí logo logo acaba, né? Isso aí Vai ser o novo... vai ser a nova máquina de Xerox, né? Assim, daqui a pouco... É o novo fax que é o ele novo fala. fax, é o novo fax. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade e esse pé no chão para ver o que está acontecendo, né? Nós tivemos transformações fantásticas na área de telecomunicação, tivemos transformações fantásticas na área de transporte, e agora eu acho que a gente, de certa forma, está fechando o ciclo, né, da organização da economia com uma moeda, né, uma moeda digital, né, que derruba custos de transação, derruba barreiras à entrada e que empodera os indivíduos. Eu gosto muito de um meme que surgiu para tirar um sarro do Paul Krugman, justamente por causa dessa declaração, que é: quem é o Paul Krugman e o que é uma máquina de fax? Porque assim, hoje em dia a gente sabe o que é internet, sabe? É tipo, come on. Mas, bom, agora entrando no tema mineração, que me segurei para não puxar o assunto, é um assunto que eu sou apaixonado, assim, sendo, sei lá, te contando o meu viés antes, tipo, eu acho a parte monetária do Bitcoin incrível, mas querendo ou não, dinheiro é uma das camadas bases de estruturação da sociedade, mas energia também. Sabe, a gente tem a sociedade que a gente tem hoje porque a gente construiu ela em cima dos combustíveis fósseis. Senão a gente não teria o tipo de fertilizante que a gente tem, a gente não teria o tipo de energia que a gente tem. O mundo muito provavelmente não suportaria mais do que 1 bilhão de pessoas. Hoje suporta 8 bilhões. Isso é por causa da camada energética que a gente construiu a nossa sociedade. O homem, a gente começa a se desenvolver como Homo, tipo Homo erectus ainda, há 2, 3 milhões de anos atrás, quando a gente começa a dominar o fogo. Isso dá acesso a gente mais caloria porque a gente consegue cozinhar a nossa caça. Isso faz o nosso cérebro crescer bastante em ponto de vista de volume, assim, sabe? Os estudos de antropologia, paleontologia mostram isso. Ou seja, quando a gente tem mais energia, a gente progride. Então, assim, isso para mim sempre foi muito fascinante. Então, a tese energética do Bitcoin, sabe? A revolução energética que o Bitcoin representa, para mim, é no mínimo tão fascinante, tão incrível, tão transformadora quanto a revolução monetária. Dito isso, eu sempre gostei muito do conceito de que o Bitcoin é a indústria que a humanidade inventou que permite a monetização de energia ociosa, energia excedente. E na época que eu trabalhava na indústria de mineração de Bitcoin, foi final de 2022, 2023 inteiro, começo de 2024. Nessa época, a gente passou por muita chuva, os reservatórios estavam lotados e a gente meio que não tinha o que fazer com essa energia. Ao mesmo tempo, eu sei que tem todos os parques eólicos e solares no Nordeste e a gente não tem parques industriais grandes em volta. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Sudeste do Brasil, Sul e Sudeste, que é onde tem a maioria das hidrelétricas, beleza, agora tem umas no Norte, mas você falou bem que os linhões têm muita ineficiência, e para quem não entende isso, é só entender a lei de Ohm e entender por que os nossos chuveiros elétricos aquecem a água, porque perde calor quando a energia parte numa fiação ou em qualquer meio a energia perde calor, então é ineficiente, em grandes distâncias vai ser mais ineficiente. Então, assim, o Brasil gera muita energia e a gente não necessariamente aproveita ela da melhor forma possível. Dito tudo isso como contextualização, recentemente saiu uma notícia que o governo brasileiro zerou o imposto de equipamentos de mineração de Bitcoin. E isso é uma coisa fantástica. Eu lembro quando eu trabalhava na indústria de mineração, um dos grandes gargalos para mineradores começarem a operar aqui no Brasil
era justamente como trazer equipamento para cá e ser economicamente viável, porque a gente tinha um custo muito baixo de energia, mas o maquinário era muito alto. E daí eu queria perguntar, a mineração de Bitcoin está começando a ser vista como uma indústria estratégica para o Brasil? Sabe, quando você conversa com as pessoas, esse é um tema que, sabe, você tangenciou isso, eu não quis explorar antes, mas essa visão, ela começa a ser compreendida? Ou isso, no fundo, foi uma andorinha que não faz verão, uma coisa muito pontual? Não, eu acho que ela começa sim a ser compreendida, é, sobretudo pelo potencial de curto prazo que existe para resolver problemas como o do curtailment, né, que você conhece bem, que para o espectador também entender melhor. A região Nordeste, como o Leta falava, tem essa característica hoje, né? Ela expandiu bastante a sua produção de fontes, sobretudo eólica e solar, mas por conta daquele princípio que nós falávamos, né, em alguma medida também, o da simultaneidade, né, você não consegue colocar toda essa energia, toda essa carga na rede, no sistema, né, porque não existe demanda, né? Então, no fundo, simplificando, a, a demanda ela é fundamental para o processo de transição energética. Se você não tiver uma indústria consumindo essa energia, você vai ficar produzindo o quê? Pás eólicas ali para quê? Né? Montar fazendas de placas fotovoltaicas para quê? Né? Não, então, você precisa efetivamente de demanda. Só que assim, a indústria tradicional, né, a automobilística, química e por aí vai, e outras energointensivas, elas têm seus projetos de investimento que não necessariamente são sincronizados com a expansão desses sistemas, né? Sistemas eólicos e solares e tal. Como resolver esse descompasso? Você tem, primeiro, a possibilidade de uso de baterias para poder fornecer em outros momentos, né? Você tem, segundo, a possibilidade de usar equipamentos que sejam energointensivos, né? E o que ocorreu de início foi os data centers, e você tem, evidentemente, a mineração. Então é uma coisa para o engenheiro, é um negócio meio óbvio, né? Assim, você puxa essa energia que não está sendo utilizada e você, enfim, minera e você resolve o problema do camarada que está perdendo receita e que enfim, não tá conseguindo se conectar à rede, e você desenvolve uma outra indústria ainda por cima. Então, tem múltiplos benefícios, mas como é um negócio, não é um negócio óbvio, digamos, né? A mineração do Bitcoin, né? Explicar para as pessoas não é um negócio óbvio, eu acho que isso gera dúvidas ainda, não tenho a menor... Tenho convicção de que há muitas dúvidas ainda. Mas o mercado, né, a lógica financeira, a construção de soluções para lidar com esses problemas vão se impondo, né? É a dinâmica do mercado, né? As pessoas vão buscando solucionar problemas, né? E no momento que a mineração soluciona um problema, as pessoas começam a ficar mais atentas, né? Eu acho que, inclusive, esse é um episódio, né, se isso realmente prosperar nos próximos anos, que vai ser muito importante para a difusão do Bitcoin, para o conhecimento do Bitcoin, né? Porque você vai estar ali numa interface importante das indústrias tradicionais com essa indústria emergente do Bitcoin. Eu acho que vai ser um, uma, uma novidade, uma mudança, né, de organização econômica muito importante no Brasil e em outros lugares. Você chegou a conversar com alguém ou você conhece alguém dentro do Ministério de Minas e Energia que tem esse interesse? Porque no fundo, assim, o Bitcoin pode ser compreendido como uma commodity que é produzida através do uso de energia, e aí a coisa linda dele é que ele é uma commodity digital e, portanto, teletransportável. Ou seja, você consegue trazer a demanda, você consegue produzir essa commodity em qualquer lugar e teletransportar ela para o mercado consumidor. Uhum. Mas, ou seja, tudo isso requer muito uma compreensão do Bitcoin como uma questão energética.
Uhum. E aí, sei lá, acho que isso é o lugar que vai ter as discussões mais ricas, e aí você me corrige também se não for o caso, mas seria nesse Ministério de Minas e Energia. Uhum. Lá tem algum interesse, tem algum trânsito, tem algum grupo de estudos relacionados ao tema? Eu não vi, Leta, mas o que eu posso te dizer é, se existir algo, deve estar num estágio muito embrionário, né? Eu falo bastante com algumas lideranças aí da área energética, mais até de associações, que não entendem, mas têm se interessado. Eu tenho falado com elas com alguma frequência sobre esse tema. A maior dificuldade que eu vejo é você tem um sistema hoje no Brasil, um sistema elétrico, que é muito complexo, né? Ele avançou profundamente em termos de integração, né? Então, você tem alguns sistemas isolados, é verdade, mas a integração energética brasileira avançou muito nos últimos anos e décadas. E você tem uma disputa, né, entre setores e entre elos da cadeia muito grande, né? Então, assim, se o Bitcoin conseguir se tornar atrativo para esses players, eu acho que a gente consegue, inclusive, evitar as guerras distributivas, né? Guerras por receita, né? Que existem e que o Ministério de Minas e Energia precisa ficar o tempo inteiro arbitrando, né? Então, transmissores brigam com geradores, que brigam com, é, transmissores brigam com distribuidores que brigam com geradores e brigam com a solar, que briga com a hidrelétrica, que briga com a termoelétrica. Então tem uma falta, né, de convergência enorme, né, porque cada um tenta buscar meios, né, de obter mais receita. O Bitcoin, eu acho que ele pode ajudar muito, inclusive, nesse processo de horizontalização, né, de nivelar aí o debate e as condições de acesso a essas receitas. Por quê? Porque, no fundo, você dá uma fonte alternativa para o cara monetizar os equipamentos que ele tem, né? Então, se isso avançar, eu acho que a gente vai conseguir, inclusive, ter benefícios em termos de custo, né, em termos de valor da tarifa elétrica, que vão ser expressivos no Brasil. E a isso daí se soma um fato interessante. O Brasil tem uma característica que é uma conta de luz cara, mas uma abundância energética, né? Uma energia, uma quantidade assim, gigantesca, né, de fontes de energia. Isso daí, claro, se torna um ônus para a indústria, se torna um ônus para o consumidor individual, se torna um ônus na agricultura. Quando você consegue horizontalizar o setor, né, criar regras mais objetivas, né, uma governança mais adequada, o efeito líquido é conta mais barata, conta mais transparente, né? Olha, por que custou isso daqui? Né? Esse é outro problema, né? É muito difícil entender, inclusive, a composição de uma conta elétrica, uma conta de luz, né? Então, eu respondendo assim a tua pergunta original, acho que o debate está muito embrionário ainda, é alguma coisa ainda muito pontual, se houver, mas eu tenho sentido uma curiosidade crescente de lideranças do setor, que percebem que não dá mais para continuar desse jeito, né? É preciso colocar um pouco de ordem na maneira como você gerencia esse ônus, né, para o consumidor final, né, seja ele indústria ou indivíduo. Perfeito. Você tem visão sobre se esse tema está sendo discutido na indústria do petróleo, daí provavelmente mais especificamente na Petrobras? Porque, querendo ou não, um subproduto da produção de petróleo é o metano. Metano, muitas vezes, ele só escapa para a atmosfera, outras vezes ele é queimado naquelas chamas flare gas que a gente vê, por exemplo, em Cubatão. Isso é uma energia que a gente está desperdiçando. Se a gente usasse essa energia para minerar Bitcoin, a gente mitigava emissões estufa e a gente produzia Bitcoin em troca. Você vê isso sendo discutido na Petrobras ou se não é um assunto que, sei lá, talvez a Petrobras tenha uma governança diferente e não tenha tanta conexão com o que você vê no dia a dia? Eu vi uma iniciativa, mas muito pontual da Petrobras,
eu acho que era de mineração de Bitcoin em plataformas, né? Uma coisa assim muito pontual. Eu não sei se seria usando essa tecnologia, né? Usando o metano. Há uma questão que é a seguinte: para produzir o petróleo em alto mar, é verdade, né? Você libera muito do metano na atmosfera, né? Mas uma boa parte desse gás é também utilizado, ele é reinjetado, né, para Uhum. poder, vamos dizer assim, limpar, né, os estratos inferiores, sobretudo ali no pré-sal, né, para poder tirar o máximo de óleo possível, né? Então é uma tecnologia, né, um negócio bem sofisticado e tal. E na estrutura de preços é muito mais interessante o Uhum. petróleo do que o gás, né? Então você tem uma questão aí um pouco de competitividade. É, para além disso, existe uma demanda muito grande da indústria, né, pelo gás, né? A molécula do gás do Brasil ela é muito cara, né? A produção do gás no Brasil ela é muito não é nem que ela é pequena, ela não atende, né, tanto que a gente importa também, mas ela é muito concentrada, né? A Petrobras produz ainda boa parte desse gás, né? Então tem ocorrido movimentos de abertura, mas eu sou muito entusiasta da tese da gente discutir seriamente produção de gás onshore, né, no continente. O Brasil tem reservas enormes de gás, né, no continente e, como você falou, esse gás pode ser utilizado para mineração de Bitcoin, esse gás pode ser utilizado na produção industrial tradicional, esse gás pode ser utilizado para fornecer energias para data center. Então, tem um enorme, né, ganho e tem um grande número de utilizações que são possíveis. Mas, para deixar mais claro, eu acho que nós temos um problema de oferta. Né? Eu Uhum. acho que no que se refere ao gás especificamente, nós temos uma questão de oferta importante. Né? Acho que não produzimos ainda o que a gente precisa para as indústrias tradicionais. Então, em resposta, acho não, tenho convicção de que o gás pode ajudar sim na produção, no processo minerador, mas também tenho convicção que a gente precisa aumentar a oferta de gás para que isso aconteça. E aí, somado ao gás, né, ao metano tradicional, a gente tem uma grande avenida se abrindo aí, que é o biometano, né, Uhum. que é a outra coisa interessante que está acontecendo nesse momento no Brasil, né, uma crescente utilização do biometano. Não, perfeito. E só para, tipo, imagino que você entenda, mas só comentando o pessoal que está em casa, 100% de acordo. Energia, o uso principal é indústria, é sociedade. Tipo, o Bitcoin é para absorver a oferta que está sem demanda. Então, por exemplo, você falou no biometano, por exemplo, você tem uma fazenda que você está reagindo todos os dejetos, por exemplo, uma criação de porco também, e você não consegue levar esse biometano até o mercado consumidor, mas você consegue monetizar minerando Bitcoin. Aí é lindo o cenário, mas o Bitcoin sempre vai procurar a fonte de energia mais barata de todas. Então, se a sociedade está absorvendo, essa é uma energia que tem demanda, e se ela tem demanda, ela não vai ser a das mais baratas de todas, então a mineração de Bitcoin não vai competir por ela. Uhum, uhum. Boa. Só para deixar isso claro para o pessoal em casa, porque às vezes isso não é tão óbvio, não é tão, sei lá, a mineração é uma indústria complexa, né? Não, é complexo e tem uma questão, né? E eu também não sou um especialista nisso, embora tenha alguma noção, que é assim a estrutura de preços, né? Você precisa ver ali como é que, porque o mercado se impõe, né? O que eu gasto aqui de gás é menos do que o que eu ganho minerando? É simples assim, né? Se Isso. for, eu vou buscar, ainda que seja um pouquinho mais trabalhoso, enfim, Uhum. mas se for, bom, eu vou pensar em em uma alternativa, né? Então, mas é isso que você colocou. Perfeito. Aqui a gente já falou sobre a questão Bitcoin como reserva estratégica, a gente falou também agora do Bitcoin como revolução energética, tem a visão do Bitcoin também como mecanismo de empoderamento da população. Por exemplo, exemplos da África, dos desbancarizados, exemplos de El Salvador,
esse tema, sobre a ótica dos desbancarizados, sobre o tema das pessoas que ficam à margem da sociedade, do sistema bancário como um todo, ele ganha atração, ele é discutido no Congresso ou essa parte chama menos a atenção como um todo? Eu acho que tem um ponto, Leta, que dialoga com isso e que eu acho que também mostra um pouco o potencial e como o Brasil surpreende, né? Às vezes a gente também na capacidade de adoção, né, dessas novas tecnologias. Olha o que foi o Pix, né? Quantos anos foi? Não sei, já fez 10 anos? Não sei se fez 10 anos, mas deve estar aí. Eu pensaria que é da pandemia, não é? Da pandemia? Pode ser, pode Talvez. ser. O alastramento, ao menos, talvez seja na pandemia, né? Mas, digamos, né, 5 anos. É o meio de pagamento mais utilizado, né? As pessoas adoram, todo mundo gosta, usa blockchain, né? Usa os spin-offs assim, né? Do Bitcoin. Então, é um tipo de ganho, né? Que eu acho que é um bom preditor, né, das potencialidades que o Bitcoin pode se tornar. O Bitcoin é muito mais profundo, né, do que o Pix, é muito mais revolucionário do que o Pix e traz muito mais consequências do que o Pix. Mas eu acho que quando os benefícios são. Claro, o Pix é muito fácil de você entender porque é na hora, né? A mudança tecnológica se impõe na hora, né? Diferentemente do Bitcoin, até pelas premissas de longo prazo dele, né? De quem poupa. Mas eu acho que os benefícios são enormes nesse sentido. São camadas até chegar nesse processo. E eu acho que sim, pode ajudar nesse processo de bancarização, de inclusão, esse lado até meio de cidadania, né, digital das pessoas, né? Eu acho que ele tem um potencial enorme. Não vejo isso como hoje, ao menos, né, como um dos principais pontos, porque eu acho que, novamente voltando ao Pix, o Pix cumpriu um pouco esse papel, né, de bancarizar as pessoas, né? Os bancos digitais acho que conseguiram se apropriar rapidamente e muito bem disso, né? Mas sem dúvida ele vai a, 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 o alastramento, né? A propagação do Bitcoin, né? E com as suas subcamadas aí de produtos financeiros e soluções que ele cria, vai gerar muito mais inclusão das pessoas no sistema financeiro, vai fazer com que as pessoas sejam muito mais empoderadas para fazer suas transações, para poder pegar empréstimos para os seus negócios e por aí vai. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Agora, não posso evitar, vou ter que te colocar um pouquinho na fogueira. É, O Bitcoin não deve ser utilizado como meio de troca? Tipo, essa é uma visão do governo? Porque quando surge a MP de tirar a isenção de R$ 35.000 por mês, que ainda, sei lá, tem 60 dias, ainda não está aprovada, etc., mas tem essa tendência que a partir do ano que vem essa isenção caia. Se isso acontecer, meio que inviabiliza o uso do Bitcoin como meio de troca e só no fundo, o Bitcoin fica restrito a um uso, pelo menos de maneira legal, como reserva de valor. Uhum. Eu acho que é um desafio importante, não tenho a menor dúvida disso. Claro, o Bitcoin não precisa do Estado, né? É aquela máxima, né? O Estado é que vai precisar do Bitcoin, né? Os estados, né? Então, partindo dessa premissa, eu acho que é uma mudança que não ajuda nesse processo. Eu acho que a compreensão de que nós estamos diante de uma commodity, de uma moeda, né? Efetivamente, é muito importante. É uma MP, né? Não está escrito em pedra e não está assim, sacramentado ainda, mas eu acho que é uma discussão que precisa ser suscitada. É uma discussão difícil, porque e aí a gente volta um pouco àquele ponto das meme coins e de todos esses ruídos que acabam surgindo na comunidade, enfim, na sociedade de maneira geral.
que é a confusão do Bitcoin com cripto, a confusão de Bitcoin com stablecoin, a confusão de Bitcoin com blockchain, né? Então essas múltiplas confusões, né, vão muitas vezes fazendo com que o ímpeto regulatório, né, não observe as diferenças, né? E essa é uma diferença chave, né? Uma diferença central. E é por isso que a gente, inclusive, acha que a ideia de ter uma reserva estratégica no Brasil deve ser de Bitcoin e não de outras coisas, né? A gente não deve colocar outras coisas ali no meio, né? O Estado não deve adquirir outras coisas, né? Até pela impessoalidade, né? Pela lógica de impessoalidade, por não ter dono. Então, eu acho que essa realmente é um gargalo, eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, e é uma posição típica de é uma expressão da incompreensão sobre o que é o Bitcoin e das diferenças do Bitcoin nesse cenário da economia digital. Então, eu espero que isso daí seja contornado, né? Eu acho que seria bom para o Brasil, seria bom para os players que atuam no Brasil, né? As corretoras sofreriam muitíssimo com esse tipo de mudança. E eu acho que é algo que tumultua o debate também sobre os vários nichos aí da economia digital. Perfeito. Daí uma outra pergunta que talvez seja um pouco questão de fogueira, mas acho que menos, é que o Bitcoin tem um viés muito claro anarcocapitalista libertário. Isso gera ruídos para a conversa do Bitcoin no meio público? Eu acho que eu nunca testemunhei, né, para ser bem transparente, né, nunca testemunhei assim, um debate acalorado ou mesmo um debate qualquer sobre, olha, isso aí é coisa de traficante de drogas, isso daí é coisa de lavagem de dinheiro e aquela. Nunca testemunhei um debate acalorado sobre essas vertentes, esses preconceitos que existem. Mas eu acho que é um daqueles espantalhos, né, que você usa para poder fugir do problema, né? Assim, eu, na minha pessoa física, né, tenho certas posições, né? Eu, ao mesmo tempo, trabalho no governo, né, no Estado. Aliás, minha vida inteira foi no Estado. Por quê? Eu acho que o Bitcoin tem um potencial para melhorar a provisão de serviços públicos. Serviços que eu acho que a iniciativa privada teria dificuldade para poder oferecer, né? Por uma lógica de rede, por uma lógica de escala, economias de escopo, enfim. Então, embora eu acredite também, né, que o estado que a gente vive, né, a forma como a gente organizou a sociedade está em crise, eu tenho, sim, convicção disso, né? Não é o Brasil, é o mundo, né? A forma como a gente organizou a máquina que é um negócio muito antigo já, né? São estruturas aí de séculos, né? Mas também não caíram do céu, né? Elas foram construídas pelo homem, né? Eu acho que elas vão precisar se reinventar. Acho difícil que a gente não tenha algum tipo de estrutura de governança, entendeu? Mas eu acho que eu não sei se vão ser cidades-estado daqui a alguns séculos, né? Como a gente prevê uma coisa dessas, né? Mas eu acho que essa concentração vai diminuir. E isso não significa acabar com o Estado, né? Mas eu acho que é transformar o Estado, né? Transformar a forma como o indivíduo se organiza, né, nos seus diversos papéis, né? Vai ser um Estado mais fragmentado, territorialmente até, vai ser um Estado fragmentado apenas nas competências, é difícil prever. Mas, voltando ao argumento que a gente colocou aqui, acho que até para se empoderar, para poder prover melhor os serviços que é incumbido de prover, o Estado precisa do Bitcoin para esse processo. Perfeito.
Não sei se você já leu um livro que chama O Indivíduo Soberano, que é um clássico entre os bitcoiners, Uhum. mas assim, uma coisa que ele traz é que o indivíduo vai se tornar soberano. E isso é um pouco divergente da lógica atual e da lógica do passado, em que o indivíduo não tem soberania. Como você vê isso acontecendo? Você vê isso acontecendo? Porque, assim, soberania monetária é um conceito que não existia muito antes, sabe? Você não tinha a sua propriedade privada, você não conseguia realmente tomar conta dela, tanto é que você, sei lá, você paga o IPVA, você paga o IPTU, você, sabe? Você não tem uma autocustódia real de nenhum ativo antes do Bitcoin. Uhum. E aí você, não sei, você já leu o livro Indivíduo Soberano? Não, eu Você conheço o livro, conhece mas conheço bem, assim, por indicações de amigos, mas eu ainda não li. Então, a tese é que conforme, não sei, conforme a gente tenha um meio de trocar valor protegido por criptografia, se torna muito mais difícil para os governos, estados, entidades centralizadas coletarem impostos de indivíduos, por isso tem uma diluição da centralização do Estado e mais autonomia e mais soberania para o indivíduo. E aí, assim, muitas pessoas dentro da comunidade do Bitcoin não conseguem entender, não conseguem ver como os estados podem querer se interessar no Bitcoin, porque no fundo isso vai acontecer no longo prazo, então, tipo, sabe, como conciliar essas duas perspectivas? Eu acho que não tem uma resposta óbvia, né? Eu concordo, existe uma tensão de visões, não tenho a menor dúvida disso, mas a forma como as coisas acontecem, né, na sociedade elas têm um elemento de imprevisibilidade muito grande, né? Então, é, eu acho que esse empoderamento ele tem um aspecto que é positivo, no sentido de que o Estado ele vai ser muito mais cobrado a entregar. Se o Estado não entregar, ele vai cada vez mais. No fundo, as pessoas precisam ver valor no Estado. Né? E esse é um problema que a gente Uhum. testemunha o tempo inteiro no Brasil e em vários outros países. Né? As pessoas não estão vendo valor no Estado. Se o Estado conseguir se organizar de forma a prestar serviços, né, a oferecer coisas que as pessoas deem valor, eu acho que esse equilíbrio é alcançado. Né? Agora, o problema é você começar a fazer coisas que você não consegue fazer bem, né, que extraem recursos da população. Isso daí gera, óbvio, né, uma reação, uma inquietação, um inconformismo enorme. Né? Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas não, né, até por uma lógica, né, premissas assim mais clássicas de divisão do trabalho, né, o indivíduo é soberano, eu concordo, mas ele não é autossuficiente, né? Então, o que o Estado vai me dar em troca, né? Vamos pensar até Uhum. num sentido um pouco relacional, né? Se Uhum. você me der umas coisas em troca que eu valorizo, legal, eu acho que você vai poder continuar pegando um pouquinho dos meus bitcoins, né? Então, eu acho que é um pouco assim e é muito positivo, né? Porque você acaba tendo uma máquina pública com incentivos que são muito Uhum. mais corretos, né? Eu acho, né? Ou seja, força a melhorar a governança. Força a É, melhorar a governança. Eu é. acho que tem uma tem um incentivo, né? É um incentivo enorme, né? Para melhorar essa governança. É isso ou não conte comigo, né? Assim. Não, perfeito. Alinhado com o que eu penso, sendo bem sincero. E assim, quais são os principais entraves, seja burocráticos, sejam culturais, para o Estado brasileiro adotar o Bitcoin ou outras tecnologias como um todo, sabe? Porque assim, tem aquela expressão que é o custo Brasil. Eu não gosto muito porque ela é muito genérica. Tipo, eu Uhum, entendo o que ela quer dizer, mas ela está colocando várias coisas dentro do mesmo balde. uhum. O que são essas coisas? O que gera sabe, esse aparato burocrático, sabe? É uma questão de lentidão, assim, dentro do nosso Estado. Tá. Bom, custo Brasil é um termo que foi consagrado, né, pelos economistas nos anos 90, mais ou menos. Né, é uma expressão que a OCDE costumava utilizar. Às vezes se fala de ambiente de negócios também para se referir a isso, né, o doing business, né, e tal.
Mas, em resumo, ele é o custo das nossas ineficiências, né? O que foi feito lá no âmbito do Ministério, né? O Ministério da Indústria e Desenvolvimento? A gente tentou dar mais sistematicidade para esse debate, né? Então, nós, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, nós elencamos um conjunto de eixos, né, que seriam as nossas ineficiências. Então, são 12 eixos. Você tem ali desde segurança jurídica, passando por abertura e fechamento de negócios, infraestrutura e por aí vai. Cada eixo tem alguns subtópicos, né? E a digitalização é um deles, inclusive. E eu acho que assim, o Bitcoin ele é uma tecnologia que perpassa todos esses eixos, literalmente, né? Porque ele tem um potencial enorme para poder alavancar a infraestrutura, servindo como colateral, servindo como, enfim, a indústria de mineração, né? Que abre novas frentes, né? E desperta interesse da iniciativa privada, né? Para poder ocupar espaços que a gente sabe que precisam de choques de infraestrutura no Brasil. Ele ajuda na segurança jurídica pelas razões que você colocou, porque você é proprietário efetivamente, né, do Bitcoin com todos os seus protocolos. Ele acho que melhora a interface do trabalhador com o seu empregador, né? Porque acho que ele cria incentivos positivos, né? Se ele começa a ser usado como um instrumento de bonificação, por exemplo, pelas empresas. Então, eu tenho convicção de que o Bitcoin ele é um guarda-chuva que permite a gente avançar em todas essas áreas. A dificuldade de adoção no fundo, inércia, né? Inércia, né? As coisas acontecem e vão se perpetuando, né? na administração. As pessoas no Brasil, eu te desafio, elas provavelmente não saberão que Banco Central é um negócio que tem 60 anos. Uhum. As pessoas provavelmente não saberão que a gente não tem... uma vez eu me deparei, isso é real, uma pessoa formada na GV, achava que a gente tinha o padrão ouro ainda hoje. Então, assim, as pessoas não têm uma compreensão, muitas vezes, da historicidade, né? De como as instituições foram se conformando, né? Que você tinha um negócio chamado SUMOC, que você tinha um negócio chamado conta-movimento, que, né? Todas as coisas que a gente foi abrindo mão, né? E ajustando ou extinguindo, né? Ao longo dos anos. E para que essas mudanças substantivas aconteçam, né, você precisa, com certeza, envolver a burocracia, né? Seja para poder enfim, ajudar a difundir, seja para poder ajudar a construir a governança dessas soluções. Né? Perfeito. Cara, eu esgotei a pauta que eu tinha preparado e eu costumo encerrar o podcast com 2 perguntas. A primeira é: tem alguma coisa que a gente não falou, que eu acabei não trazendo na pauta e que você acha que teria sido importante, que você gostaria de comentar? Não, eu achei que você foi bem abrangente. Achei que foi muito bom mesmo. Perfeito. Então, para concluir, eu gostaria de 2 recomendações de leitura ou qualquer outro tipo de mídia. Uma que tenha relação com Bitcoin, mas também, sei lá, eu sempre falo que tem a relação com o tema que a pessoa trabalha. Então, no seu caso, acho que é Bitcoin, mas também serviços públicos, governança, sabe? Toda essa... Sabe, o que está presente no seu dia a dia. E a outra recomendação é uma recomendação livre, sabe? É quando, sei lá, você senta com a sua esposa em casa para ver uma série sábado à noite, assim, sabe? Quando você não quer pensar em política, quando você não quer pensar no Bitcoin, o que você recomendaria nesse caso também? Tá, bom, eu recomendo, principalmente para quem quer entender as interfaces da energia com o Bitcoin. Não é um livro que trata disso, mas eu acho que ele por tratar da energia, pode trazer insights interessantes, né? São 2, na verdade, se você me permitir. Claro, por favor. Um se chama A Economia do Brasil, é de um ex-ministro de Minas e Energia, chamado Antônio Dias Leite. É um livro grosso, é um pouco árido, mas eu acho que mostra todo o percurso
do desenvolvimento da indústria de energia no Brasil, né? Desde a lenha até as novas tecnologias e as mudanças no arranjo institucional no Brasil. Então, eu acho que é um livro muito rico para quem quer entender essa interface assim, da política com a economia e como isso foi se traduzindo nos avanços, ineficiências, retrocessos, mudanças da produção de energia no Brasil, né? Tem desde a produção carvoeira, passando pelas termoelétricas, o processo de constituição do Gasbol, Itaipu, enfim. Eu acho um livro muito rico, muito informativo. E tem um outro livro também, esse se chama Economia da Energia, de professores lá da UFRJ, e eu acho que é rico porque ele mostra como a economia da energia se diferencia da economia de outros tipos de produto, né, pelas suas peculiaridades técnicas. E se o espectador quiser, eu acho, se aprofundar nesse tema da mineração, eu acho que é um livro que dá bons insights para se pensar o que é a mineração e qual é o seu potencial, né, energético, como a gente estava dizendo aqui. Aí, em termos mais livres, né, eu gosto muito de livro de história, né, eu leio muita coisa de história, né, então eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo também, tem isso, né, e eu gosto muito de assistir filmes num streaming chamado Mubi. Assim, tem muito filme ruim, né, as pessoas acham que só filme cult é tudo bom, tem muita porcaria também, mas assim, tem ótimos filmes, né, também. Então, não é muito caro, então o que é bom. E em termos de leituras gerais, bom, eu estou lendo agora um livro do William Faulkner chamado Sartores. É um livro muito bom, assim, não é uma leitura muito fácil, mas é um livro muito bom. É de uma família no sul dos Estados Unidos, que, enfim, vai revisitando ali os seus fantasmas, né, assim, geracionais, né, conta um pouco ali o contexto da Guerra de Secessão e depois da Primeira Guerra, os veteranos e tal. E tem uma frase do Faulkner nesse livro que é muito boa. Ele fala: o passado nunca está morto, ele é sequer passado, né? Acho que tem um pouco a ver com aquela máxima do Pedro Malan de que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Assim, mas eu acho que é uma colocação interessante para você ver como, enfim, os temas familiares, os temas econômicos, enfim, tudo isso acaba voltando, né? O Bitcoin é um exemplo disso, né? A gente está enfrentando desafios que remontam à Roma antiga, né? A humanidade sempre sempre precisou lidar com esse problema de ter tecnologias, dispor de uma forma de resolver o problema da convergência de vontades, né? Assim, né? De eu não ter que querer as suas vacas da mantiqueira e você não ter que querer, não sei, a minha estante de livros para a gente poder fazer trocas, né? Então, isso é uma coisa interessante e eu acho que por isso que é rico você estudar história econômica, né? Porque você faz esse zoom out, né? Você coloca as coisas numa perspectiva mais ampla e você consegue entender até melhor o que o Bitcoin está trazendo, né? E torna mais fascinante ainda o Bitcoin, no fundo, né? Porque você vê que ele é realmente revolucionário, né? Ele enfrenta um problema que o mundo lida há muitos anos, né? Cara, perfeito. Cara, queria agradecer muito a sua presença e também te desejar boa sorte, resiliência, força e prova de trabalho. Porque, assim, eu entendo que tem os idealistas, mas eu me considero um pragmático. Eu acho que nunca existiu um cenário base para que o Bitcoin fosse amplamente adotado e que bancos centrais e o Estado não se envolveriam. Então, assim, eu prefiro que tenham pessoas como você, como Eros, sabe, pessoas interessadas, inteligentes, que estudam o assunto e estão tentando trazer esse assunto da melhor maneira possível para dentro do Estado, do que se o Estado se tornar simplesmente adversarial.
Então eu acho muito importante existirem pessoas como você. Então te desejo toda a sorte. Se precisar qualquer tipo de ajuda, pode contar comigo e continua fazendo o que você está fazendo. Não, eu que agradeço, Leta, o espaço, agradeço quem acompanhou até aqui a fala e estou à disposição. Se alguém procurar você também, quiser o meu contato, fique à vontade para compartilhar. Eu acho que a comunidade tem esse senso, né, de trocas, né, assim, de compartilhar informações, dicas, leituras, né? Tô vendo ali a sua estante Uhum. muito bem montada, né? Então eu acho que isso é muito interessante, né? Dicas de leitura, dicas de pessoas com quem falar, né? E como você falou, eu trouxe o tema por uma questão mesmo de dever cívico, sabe? Eu acho que realmente tem espaços, né, para que o Bitcoin promova melhorias no Estado, né? E especialmente nesse momento que a gente vive, que a gente sabe que o país está muito polarizado, as pessoas estão insatisfeitas. Então, eu acho que, como diz o Michael Saylor, né, Bitcoin is hope, né? Eu Uhum. acredito muito nessa premissa.